Fala Ramon, boa noite. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Vamos já começar a live aqui com o Pedro, da Olho do Dono. Se puder aí, já compartilha aí para os amigos, né? Aperta essa setinha do lado aí, compartilha aí que a live vai ser muito boa. Muita informação legal, uma startup aí super inovadora. Matheus aí, ó. Boa noite, Bruno, Gabriela. Todo mundo que está entrando aí, só vou esperar o Pedro entrar, né? Ele vai entrar pelo Instagram aí da Olho do Dono. Deixa eu até pegar aqui, ver se eu consigo até já... Ver se ele já entrou aqui ou eu passei desapercebido. Já entrou. Chamei ele aqui, Alexandre. Aceitei aqui, Pedrão. Boa noite, Como meu é que amigo. tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo jóia. Uma honra aí tê-lo conosco. O prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Vai ser bacana, cara. O intuito aqui nosso aqui do Track and Feed é divulgar, né, vários trabalhos de startups aí que estão prestando um serviço aí muito bacana. E quando a gente se conectou aí através do nosso colega em comum aí, o Robertão da Christian Hansen, que é capixaba também, né? É. Aí eu falei, cara, não, vou chamar o Pedrão aqui para compartilhar um pouco aí da trajetória dele e falar um pouco dessa solução aí do Olho do Dono. Então, acho que vai ser fantástico aí hoje, cara. Obrigado realmente por ter aceito. Gustavo, eu que agradeço aí o convite. Um abraço também para o Roberto Bolsonaro, que nos conectou e foi muito legal as interações que a gente teve até agora. Você é um baita empreendedor também, tem um curso incrível aí na área. Muito obrigado pelo convite e agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí nessa segunda-feira, às 8 da noite aqui. Show de bola. A gente tá fazendo aí toda segunda às 8, né? Essa sequência de lives. Então, pedir aí, pessoal, compartilhem com o pessoal que a live aí vai ser muito bacana. Compartilhem com os colegas que possam ter interesse aí para saber sobre pesagem em 3D de bovinos. Acho que o Pedro tem muita coisa aí para compartilhar com a gente hoje. Então, vamos começar, Pedrão. Eu queria que, primeiramente, aí você se apresentasse, né? Contasse um pouco aí da sua história pessoal e qual que foi o start aí para começar o Olho do Dono, né? Como que você viu esse problema, que é a pesagem aí, que é tão laboriosa aí nas fazendas. Não, legal, Gustavo. Eu sou mestre em ciência da computação, né? E vim cair nesse mundo da pecuária em 2014, quando um amigo meu, contando um pouquinho mais sobre mim, né, como você pediu. Sou pai de 2 filhos, um de 8 anos e um de 4 anos. E tenho uma esposa incrível que me apoia, né? Quem sabe que quem vive no agro tem que viajar bastante, né? Tá sempre na estrada. O pessoal pergunta, de onde você é? Agora eu estou em Vitória, no Espírito Santo. Eu brinco que é aqui que as contas chegam, né? Eu pago IPTU aqui, mas eu fico mais tempo fora do que aqui. E aí, como que eu fui cair nesse mundo da pecuária? Sendo da área de computação, meu amigo estava prestando consultoria para uma grande fazenda lá em Pontes Lacerdas, lá perto de Cáceres, no Mato Grosso. E falou assim, Pedro, eu queria que você desenvolvesse uma solução para mim pelo seguinte. Ele estava cuidando dos investimentos de uma família chamada Family Office, né? E eles não sabiam se era melhor manter o gado, vender o gado e plantar soja, arrendar a terra ou vender tudo e aplicar em outra. Eu acho que o pecuarista se depara muito com essa situação, né? Com certeza. E aí ele falou, cara, eu não consigo saber porque eu não sei o valor financeiro do rebanho. E o valor financeiro é baseado no peso. E ele apresentou toda a dificuldade de pesar um gado, né? Longa distância que ele tem que andar do pasto, até chegar no curral, chegar lá, ele não bebe água, não se alimenta, pode se acidentar, vai ter que ser abatido mais cedo. Enfim, um trabalho demorado, trabalhoso e o boi perde peso. E aí eu falei, cara, você tem aquele peão que bate o olho e dá o peso, por que não transformar isso em visão computacional, inteligência artificial? E foi daí que surgiu o olho do dono, Gustavo. Bacana, bacana. E realmente, né, a gente sempre vê que isso aí é muito laborioso na fazenda. Fazendas maiores de gado de corte tem que ter vários currais de pesagem, né, por conta da distância, né? E ter uma solução dessa que chega
que você consegue acoplar no que o cara tem lá e leva para mais próximo do animal e evita esse deslocamento e evita esse estresse, né? Muito bacana. Mas eu queria explorar aí de você, sabe, Pedro, o que você fazia antes, né, de começar o Olho do Dono e como é que foi essa trajetória, né? Quando que foi foi uma competição de startup ou como é que você começou a confeccionar, né, a primeira câmera aí para começar a coletar esses dados e melhorar a precisão dela, né? Então, eu queria ver o que você fazia antes, quando que você entrou full time nisso e como é que foi esse iniciozinho aí? Tá certo. Eu tenho era uma empresa de software de gestão. Então, era aquele software que as empresas pagam para... fazem licenciamento mensal para tipo um RP, assim. E aí, eu comecei a entrar na pecuária. Então, quando meu amigo apresentou a dor em 2014, eu falei, deixa eu ver se essa é uma dor de uma única pessoa ou se é uma dor geral. Então, eu comecei a conversar com pecuaristas, zootecnistas, veterinários, e descobri que era uma dor mundial. Então, eu passei 2014 validando isso, ainda na outra empresa. Em 2015, além de recursos próprios, a gente ganhou recursos da FAPES, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, assim como tem a FAPESP em São Paulo, FAPEMIG, entre outros. Então, foi com recursos próprios e também com dinheiro de fomento à pesquisa. Foi aí que a gente começou a todo o desenvolvimento, assim, para... né, a gente desenvolve o software. Câmeras são câmeras do mercado, câmeras 3D. A gente empacota ela para ficar mais portátil, mais fácil, mais rápido. Porque câmeras 3D, ela não tem armazenamento nem vida própria, assim, ela precisa de alguns outros componentes. Então, o que a gente faz é empacotar, tá? Para confeccionar. Então, na verdade, o que a gente começou a desenvolver foi o software. O que a gente desenvolve é o software. E nesse período, a gente foi validando várias câmeras. Porque a primeira que a gente usou, cara, seria inviável para o pecuarista. Mas era que tinha no momento. Assim, às vezes você tem que dar um salto de fé também. Falar, deixa eu começar com essa tecnologia, que a tecnologia em geral vai sempre barateando. Então foi mais ou menos assim o início. Entendi, bacana. E aí, então, a partir de 2015, você já estava full time nesse projeto já? Aí a gente começou a desenvolver, começou a criar a equipe. Eu ainda não estava full time, mas já estava uma grande parte do tempo para o projeto. Mas 2015 ficava meio a meio, assim, ainda na fase de transição, enquanto estava pesquisando, abrindo. Eu não era do setor. Hoje eu fui muito bem recebido. As fazendas abriram as porteiras. Hoje eu tenho grandes amigos, grandes relacionamentos, né, com as principais indústrias do Brasil e muitas fora daqui também. Mas até então a gente ia batendo de porteira em porteira para o pessoal nos receber. Tanto é que a gente criou uma base de dados incrível. Para quem não era do setor, assim, eu acho que é uma base de dados animal com imagem, pelo menos que eu já vi publicado, assim, né? Bacana. A gente estava até trocando ideia, pessoal, antes da live, né? E o Pedro estava falando desse trabalho que ele fez de pesar mais, pegar fazendas que já pesam animais, que tinham um peso real, vamos dizer assim, pela balança, pelo método convencional, que mesmo assim tem erros. Quem trabalha com balança sabe que tem um erro na própria balança. Eu digo isso que pela startup também que eu conduzo, a Systec Feed, a gente sabe que tem uma margem de erro na balança. E ele pegou o dado da balança e comparou com a visão computacional que ele desenvolveu, né, para fazer essa leitura. Basicamente, né, Pedro, a gente tem essa câmera que ela fica em cima vamos dizer assim, do brete, né? Os animais vão passando, no local que eles passam, ela fica acima e ela vai fazendo a leitura. Vamos pôr da zona lombar ali do animal, tem uma visão de cima para baixo e com essa visão ele já consegue fazer uma leitura, né, da superfície do animal e baseado na superfície ele estima o peso. Seria isso? Esse é o conceito, mas não só no brete, né? Principalmente no passe e no confinamento, fora do brete. Então, vou mostrar aqui, ó, trouxe aqui para o pessoal que te acompanha poder visualizar. É uma câmera resistente à água, ela fica por cima, né? Tem autonomia de 8 horas e com um power bank desse de celular, que você conecta aqui nessa entrada USB, ela dura mais 9 horas. Então, assim, suficiente. Usou um dia. Outro dia faltou luz durante a noite, não vai dar para carregar. Carregamento simples, né? A conexão é igual você carrega celular.
não vai dar para carregar? No outro dia você pode usar um power bank, outro power bank, então é bem tranquilo, bem portátil, bem plug and play mesmo. Então você posiciona. Só ligar. O animal estiver passando, ele grava por movimentos. Então, assim, passou o boi, ele gravou, para de passar boi, ele para de gravar. Então, ele fica naquele modo stand-by enquanto não está passando animal. Então, você pode cercar uma água, dividir uma água de coxo, ou então posicionar no caminho. Já vou trocar um rotacionado, quero posicionar no caminho. Então, ele foi feito pensando em alguns fatores. Bem-estar animal, uma equipe. A gente sabe que hoje em dia manter uma equipe na fazenda são desafios de contratar vaqueiros e tudo mais. Então, a gente fez isso para que o vaqueiro não precise gastar o tempo dele para pesar o gado. Ele pode utilizar uma manejo existente ou deixar a câmera lá por algumas horas no caminho do animal para coletar automaticamente. Então, é coleta automática de peso, liberando o vaqueiro para fazer outras atividades. Aí pergunta, poxa, Pedro, mas o vaqueiro vai saber usar? Um senhor de 70 anos de idade, que é um cerqueiro, que a gente admira e gosta muito, demonstrou como é simples. Ele mesmo, quando ele está passeando na caminhonete, passeando não, né? Se dirigindo aos locais com a caminhonete dele, ele posiciona no pasto que o coordenador da pecuária mandou e deixa lá. Então, essa equipe de vaqueiros fica liberado porque realmente importa. Deixa eu ver se uma cerca arrebentou, tem que trocar uma água, um nascimento, enfim. Eles continuam na ronda diária, mas não precisa de parar 5 vaqueiros para pesar o gado no curral. O nosso, como uma pessoa posiciona e pesa no pasto, se existir uma estrutura, caso você esteja fazendo manejo com uma equipe de 3 vaqueiros trocando de pasto, você posiciona nesse caminho que ele vai passar naturalmente. Eu acho que esse que é o ponto, né? Você só tem que posicionar para pegar o animal por cima, né, Pedro? Isso. E aí depende se for numa cocheira que os animais vão passar ou num local. Tem que ser um local que todos passem, né? E que o hardware esteja por cima para captar. Exatamente. Você tinha comentado comigo, né, Pedro? Que aí vai lá, acopla o equipamento, ele fez a leitura, depois que você passou os animais, depois você leva isso para a sede, descarrega essas informações no computador e aí ele já vai te dar o peso do lote, ou de maneira individualizada, se o cara quiser também. Se você tiver o RFID, né, um brinco para identificar cada animal, né, Pedro? Um leitor, né, disso, né? E eu acho que esse é um ponto importante, até que você fez um comparativo. Qual que é o tempo para pesar X animais, não sei se foram 300, pelo seu equipamento e pela balança convencional? Quanto que poupa de tempo aí? Não, tá certo. Para você pesar os 330 animais numa balança convencional, vai de 6 a 12 horas. Não sei se quem está nos assistindo aqui, se tem alguém que poderia compartilhar quanto tempo demora para pesar uma quantidade, 100, 200 animais. Se puderem compartilhar, é sempre bom a gente ter essa interação. Para pesar 100, geralmente vai de 6 a 12 horas, dependendo da distância do pasto. Com o olho do dono, você filma esses animais em 15 minutos, sem estresse, naturalmente, passando ali. Então, assim, o que eu te filma todos os lotes que você quer durante o dia, ele precisa de algumas horas para dar o peso, porque são tiradas mais de 30 fotos por segundo. A gente olha o animal por vários ângulos, né, para calcular automaticamente, tudo, ele faz automático. Então, você não precisa de internet no pasto, você posiciona em todos os locais que você quer. Muitas vezes tem cliente nosso que posiciona no desembarque, na recepção dos animais, para já fazer o inventário, para contar e pesar. O olho do dono ele conta também, tá certo? Então, você filma todos os animais e depois volta no escritório. Na verdade, você não descarrega para o computador, não. Quando você deixa o equipamento carregando, ele sobe automaticamente para poder calcular e dar o peso, tá certo? Entendi. Então, essa é a comparação. De 6 a 12 horas para 15 minutos. Geralmente, quando você pesa na balança tradicional, vai de... quando você pesa uma balança tradicional, demora mais ou menos de 6 a 12 horas com 5 vaqueiros. Com o olho do dono, 3 vaqueiros em 15 minutos faz o mesmo trabalho. Então, o seu tempo de equipe de gado reduz drasticamente fazendo manejo que já fazia. Então, ele não está perdendo tempo para pesar. Então, acho que assim ficou claro e eu achei muito legal essa funcionalidade de contar os animais, né? Porque esse também é um problema que a gente tem, né? O cara tem que sempre estar checando se nenhum animal fugiu, né? Se o garrote já fugiu.
e tudo mais. Até o Felipe aqui falou, ó, 6 horas e quando não ocorrem imprevistos. É isso aí, meu amigo. 6 horas quando não ocorre imprevisto, né? A gente sabe que um detalhe que acontece no curral ali, às vezes para resolver, né? Podem ir muito mais tempo. É isso aí, Lipe. Eu acho que um ponto crucial, né, Pedro, eu acho que é antecipar uma tomada de decisão. Isso. Às vezes, a olho nu, o cara não percebe quanto que o animal está ganhando de peso. Então, ele está usando uma estratégia nutricional, por exemplo, uma suplementação, né, de um proteico energético ou de um sal proteinado, e ele quer ver se aquela perspectiva, que era ganhar 500 gramas por dia, se realmente ela está se realizando. Se ela não tiver, qual que é o problema? Está faltando pasto ou o suplemento é ruim? Então, são coisas desse tipo, né, cara? Estou dando um exemplo do animal a pasto, do animal em confinamento, a mesma coisa, que te permite fazer tomar a decisão em tempo hábil. Tem uma pergunta aqui da Danila Silva. Qual que é a precisão, né, da pesagem nesse formato aí, Pedrão? Perfeito, Danilo. Obrigado pela pergunta. A acurácia do olho do dono é muito semelhante à acurácia que tem na sua balança. Hoje, a sua balança tradicional, então vamos respondendo objetivamente, 97% de acurácia com a balança tradicional, na média do lote. Essa é a acurácia esperada. Mas a balança também tem essa acurácia. Eu mostrei para o Gustavo um pouco mais cedo, né? E a gente deve publicar esses vídeos depois. Um cliente, numa balança tradicional, pegou o mesmo animal, entrou no brete, fez o animal voltar, entrar de novo, voltar, entrar de novo. A primeira vez que o gado entrou na balança tradicional, balança de piso, esquece o olho do dono por enquanto. O animal entrou com 244 quilos, voltou 238, voltou 236. Então, o mesmo animal teve uma variação na mesmo instante, numa balança tradicional de 3%. Só que a gente não vê, porque quando a gente pesa o gado na balança tradicional, só pega o primeiro peso. Qual que é o peso certo? É o primeiro? É o segundo? É o terceiro? É uma média? A gente deve ter publicado daqui uns dias no nosso Instagram esses vídeos, a gente já fez esses desafios. E quem for, tiver curiosidade na sua propriedade, faz esse desafio. Pega o mesmo animal, ele vai na plataforma, em vez de liberar ele, volta com ele e entra de novo, volta com ele e entra de novo. Não manejo estressante, assim, enfim, claro que não é possível fazer com todo mundo, mas não, aproveita e verifica. Então, hoje a acurácia, Danila, é de 97% na média do lote, comparado com a sua balança tradicional. Eu acho que é uma acurácia muito boa, né? Eu acho que já dá para tomar muita decisão com a informação dessa. A informação realmente extremamente útil para definir estratégia nutricional. Eu, como nutricionista, eu estava até comentando com o Pedro que se tiver para o gado de leite, se ele começar a desenvolver nesse sentido, que vai ter muita utilidade, né? Porque a gente precisa dessa informação. A vaca tem a parte ainda do momento que ela perde peso, né? Que é no pós-parto imediato. Depois a gente precisa saber o quanto que ela está perdendo, porque ela não pode perder demais, porque isso pode prejudicar demais ela. Só que a gente não consegue avaliar. Hoje a gente é refém de estar avaliando score, que é algo visual, né? E subjetivo também, né? E eu acredito que o seu equipamento aí poderia ajudar muito também nesse sentido, sabe? Legal. A Bom, gente está com um trabalho com a UFMT, tem um aluno escrevendo uma dissertação de mestrado sobre isso. A gente sabe que score, alguns dos itens são coisas que a gente já coleta automaticamente, como a altura, por exemplo, né? E a gente sabe também, não só no leite, mas vamos supor, quem faz estação de monta, IATF, CRIA e tudo mais, a gente sabe que o peso também é um indicador que pode ajudar a saber da assertividade da inseminação, né? Então, sabendo a hora certa uma coisa, é um item interessante. Você estava falando um pouquinho dos benefícios, eu vi que tem uma dúvida aqui que a gente já pula para ela, se pode ser adaptado. Agora, ainda alguns benefícios também, né? Você citou, né, Gustavo? Agora, imagina, agora a gente fez uma transição na boa parte do Brasil de águas para secas. Quem chegou agora e vai fazer engorda, o gado estiver com 14 arroba, cara, ele vai ficar patinando durante alguns meses, perdendo dinheiro. Só que não adianta fazer isso agora ou um mês atrás. Você tem que descobrir isso o quê? Em dezembro. Então você tem estratégia. Vamos pesar com todo mês e para cada categoria você vai tomar uma decisão diferente para que o seu gado esteja da forma certa quando você precisa. Então, hora certa de vender,
como que eu vou fazer para ele estar pronto daqui a um mês, de acordo com o que você quer manejar ele. Uma estação de monta, se as novilhas vão estar com peso adequado, você tem que suplementar ou não. Mudar a dieta alimentar, estratégia de compra. Né? Pô, tô vendo qual fornecedor tá rendendo melhor, vou comprar mais dele. Então, são alguns dos benefícios. E aí, respondendo a pergunta ali da Danila, se pode ser para caprinos e ovinos. Hoje está para bovinos e suínos, Danila. No futuro, a gente pensa em expandir para outras espécies e tudo mais. Hoje é bovinos e suínos. E, assim, uma dúvida minha, né, Pedro? Eu tinha até comentado com você. A gente sabe que os animais, o zebuíno e o taurino, eles têm um frame, o frame deles é diferente, né? Então, eles têm uma estrutura diferente, tanto o formato do corpo, né? E também a composição do ganho de peso e tudo mais. Hoje, o equipamento, você validou ele para a raça Nelore, ou ele também tem uma precisão boa, vamos dizer assim, para Angus ou cruzamento, meio sangue, Nelore Angus, que tem sido também muito usado. E mesmo dentro das raças, né? Às vezes, não sei, Tabapuã ou outras aí que a gente tem aí no mercado. Para o zebu e para os taurinos, então um Angus, um F1, né? Um meio sangue, um Braford, um Hereford. Então, assim, para as raças padronizadas, tá bem validado para todas essas raças assim. Bacana, bacana. Pedro, eu queria aproveitar a oportunidade, né, cara, de você contasse um pouco da sua trajetória com a startup, né? O que vocês rodaram o mundo, né? Eu tive essa oportunidade, de certa forma, com a Systec Feeder, que a gente ganhou um prêmio nacional aqui no Brasil e outro na França. E foi uma coisa legal, né? Uma experiência muito boa de networking, crescimento pessoal. E vocês rodaram muito mais, né? Então, acho que era legal você pontuar, né? Aonde que a Olho do Dono já passou, acho que é motivo de orgulho aí para nós brasileiros, né? O quanto que essa tecnologia que foi criada aqui no Brasil, o quanto que ela foi referenciada aí ao redor do mundo. Faz essa volta do mundo aí, como é que foi por onde vocês passaram aí, em quais eventos e como foi essas premiações. Não, legal, Gustavo. Então, a Olho do Dono hoje, depois tem uma pergunta do Ramon aí que vamos salvar para a gente já chegar nela, tá? Anota aí, por favor, Gustavo. Pode deixar. O Olho do Dono, a gente participou como se fosse a Libertadores da América aqui, né? A gente participou do principal prêmio de competição de startups da América Latina. Esse foi o primeiro, em novembro de 2018. A TechCrunch, que é o maior portal do mundo, eles fazem essa competição de startups, a batalha de startups anualmente lá no Vale do Silício. Fizeram uma única edição na América Latina. Nós competimos com 600 startups, né? E fomos um dos 15 semifinalistas para apresentar em inglês no palco. Não sei quem já viu Shark Tank, aquele programa que os jurados ficam sabatinando lá. Então a gente subiu no palco, fomos aprovados para a final. Um dos 5 finalistas é a única do Brasil. Então a gente não estava representando só o Olho do Dono, mas toda a tecnologia, todo o agro nacional. E foi com muita satisfação que uma empresa genuinamente da pecuária ganhou como melhor startup da América Latina num prêmio muito disputado. Depois nós ganhamos por 4 vezes a melhor startup agro do Brasil. Embrapa Agro, Lead Agronegócio, Tecnologia no Campo, Intercorte. Fomos premiados na Argentina, na La Rural. Já apresentamos em Dubai, no Vale do Silício, ao lado de grandes feras, do Will Smith. Tem até um vídeo que eu gravei do Will Smith lá no Instagram. Quem não segue ainda, dá uma procuradinha lá, que é legal ver a mensagem que ele passou também. Então, a gente já rodou bastante. E também rodar não só como premiações e apresentações, mas com clientes. Fizemos parte da seleção do CREA, que é uma associação da Argentina de agropecuaristas. Temos um cliente no Paraguai, um na Argentina, um no México, e também, além de clientes no Brasil todo, indústria de suíno como cliente também, Gustavo. Show de bola, cara. Eu acho que deve ter dado muita rodagem aí para vocês, né? De aprendizado, de como apresentar, né? Não é fácil apresentar em inglês no palco e o investidor ele faz muita pergunta, né, Pedro, da parte de qual que é o modelo de negócio, com quanto tempo que a gente vai pagar o investimento, né? Tem que ter um preparo que a gente vai ganhando à medida que cada evento desse que a gente participa, mais a gente vai pegando mais traquejo, né, Pedro? Cara, é uma sabatina mesmo, né? Aí o pessoal brinca, né? Você quer carinho, você vai conversar com sua avó, aqui é pra tomar porrada mesmo, né? Toca Teve
Teve a dúvida ali, né, Ramon, do Ramon. Ramon, se você puder até mandar aqui. Vi aqui, ó. Aqui, Precisa ó. fazer uma configuração prévia de câmera, raça, sexo, etc., antes da pesagem. Ramon, o que acontece? Quando você cadastra o lote que você quer acompanhar, e geralmente você já tem as características daquele lote, né? Então, principalmente a raça, porque às vezes, geralmente é uma única raça no lote, né? Ou às vezes um outro que varia, mas geralmente tem a predominância. Mas, por exemplo, eventualmente você encontra um lote, é raro, mas acontece. Vou estar com metade Nelore e metade um F1. Então, se a gente sabe que aquele animal é assim, quando passar uma cor clara, você já aplica uma fórmula automaticamente. Quando passar uma cor escura, você já aplica outra fórmula automaticamente. Então, você já aproveita, porque aquele lote ali, né? Você fala em qual passo que ele está, a data, e o sistema sabe que a data está pesando, para você poder acompanhar a evolução daquele lote. E você consegue até ver por quais passos ele está passando. O sistema registra tudo isso de uma forma muito simples. E o número de animais que está no lote também. E se tiver com um brinco de RFID, inclusive, quais são os brincos que estão ali. Tá certo, Ramon? Depois me diz aí se respondeu sua dúvida. E tem alguma diferenciação assim, Pedro? Porque a gente sabe que a fêmea cresce de um jeito diferente do que o macho, né? Aí você tem uma curva para, vamos dizer assim, um algoritmo para a fêmea, um algoritmo para o macho. A gente consegue aplicar algoritmos independentes, mas quanto mais informação tem, mais afinado vai ficando. Sim. Então, assim, se ele informa também, que não custa, né? Porque esse lote aqui inteiro é de fêmea, esse lote inteiro é de macho. Mas se ele não informar também, funciona bem. Agora, quanto mais informação ele tem, a gente integra com os principais sistemas do mercado também e já pode puxar automaticamente essas informações. Entendi. Não, bacana. Pedro, eu queria saber um pouco aí em quais países, né, em quais estados vocês estão hoje, né, com a Olho do Dono. Dá um panorama geral por onde que a Olho do Dono está aí no Brasil e no mundo aí. Tá certo. A gente está em praticamente todos os estados brasileiros, quase em todos os estados, né? Então, do Rio Grande do Sul ao Acre vai faltar um ou outro estado assim para, tá? Eu mesmo já, graças a Deus, já rodei bastante, conheci bastante esse Brasil, né? Que é incrível, assim, uma satisfação visitar as fazendas de cada região e ver a pecuária em cada região forte dessa. Então, pelo Brasil a gente está muito difundido, né? E aí também em países que utilizam Argentina, Paraguai e México. São hoje locais que também tem o Olho do Dono rodando. E é claro, não tem fronteiras, né? A gente quer expandir para outros países também. Enfim, tem muitas oportunidades ainda para expandir mais ainda, Gustavo. E a sede hoje para isso, a gente começa a participar. Oi, perdão? A sede hoje fica em Vitória. A gente paga as contas em Vitória. Temos equipe no Mato Grosso, que fica rodando o Centro-Oeste todo. E os outros estados a gente atende com dúvida, assim como a gente está conversando agora, pela internet. Mas também a gente viaja bastante rodando e tudo mais. Então, a equipe de desenvolvimento, ela fica em Vitória do Espírito Santo. E o pessoal fala, poxa, Pedro, às vezes quando algumas grandes empresas vêm nos visitar, pega o avião, né? Poucas pessoas conhecem Vitória, é uma cidade muito bonita, mas você passa pelo mar para chegar no aeroporto. Fala, pô, uma cidade com mar, tem uma startup forte assim de pecuária, como que pode? A gente tem aqui algumas fazendas perto, por exemplo, hoje mesmo eu estava dando uma entrevista numa fazenda 30 minutos aqui com um gado lindo, chamado Fazenda Porto Engenho. Mas tem uma aqui chamada Eringer, que produz gado PO e tudo mais, que a gente estava lá a cada 3 meses pesando o gado. Então, para nossa construção de base de dados foi incrível. Então, mesmo não estando num grande, assim, territorialmente, num estado não muito grande, né? Porque o pessoal pensa pecuário, pensa logo ali para o Centro-Oeste, Norte, Sul, tudo mais. Tem também Bahia, enfim, todo o país tem uma pecuária forte, mas o estado de Espírito Santo é um estado muito pequeno territorialmente. Só que tem uma pecuária forte aqui também. Então, às vezes, a 30 minutos de carro, a gente chegava em fazendas que nos permitiam acompanhar. E esse N foi fundamental, né? Acompanhar várias pesagens lá, acompanhando técnicos também, tem programas da BCZ e tudo mais. E são pessoas que a gente é muito grato por sempre permitir, por abrir as porteiras e ter permitido a gente dar o start. A primeira fazenda, Gustavo, aí que tá, né? Como eu estava contando aí, eu não vinha da pecuária até 2014. Hoje, graças a Deus,
minha paixão e meu dia a dia. Mas, cara, aí você fala assim, poxa, como que eu vou pesar o primeiro animal? Eu não tenho contato nenhum. Aí você vai, arruma um sítiozinho aqui, que a gente conecta com outro ali, que a gente conecta com um, aí você vai na cara dura ligando, aí consegue. Aí o pessoal demora de responder, mas depois também que abre, aí foi abrindo. E aí a gente também, a premiação facilitou muito, mas a gente não era muito conhecido antes. Então teve muito trabalho na raça, assim, de ter que fazer aquela ligação fria. Poxa, cara, do projeto de pesquisa, a gente quer levar o nome da pecuária nacional para fora. A gente sabe como a agricultura está muito avançada em tecnologia. É isso que o pessoal nos contava, sabe, Gustavo? Ah, não, cara, a agricultura está muito avançada, a pecuária não tem nada. Eu falei, então, vamos mudar isso? Vamos mudar o jogo? E aí o pessoal, não, você tem razão. E abriu a porteira para a gente e permitir a gente ir lá. Tô vendo que o Luiz Felipe entrou aqui da Agroamazônia, um grande parceiro nosso aí também. Inclusive, pessoal, se tiver alguém no Mato Grosso do Sul, amanhã a gente tem equipe lá no estande da Agroamazônia, lá no Confinar, tá? Quem tiver aí vai visitar, vai ser um prazer conversar com vocês também. Não, eu acho que é legal, Pedro, até compartilhar a trajetória, né, cara? Tem muita gente, isso aí que você falou é muito verdade. Eu sempre discuti isso muito com o meu sócio, que assim, cara, a gente é usuário de tecnologia no Brasil. A gente tem poucas empresas brasileiras, estou falando da pecuária, né? Vou dar um exemplo da área de gado de leite. Cara, os robôs que estão tirando leite aí no Brasil são todos de empresas de fora. Quando você pega as próprias ordenhas convencionais, tá? Não estou falando nem de robotizado, também. Quando você pega os vagões para tratar, tem uns já com a marca brasileira. Mas as colhedoras de forragem, né, que colhem aí a silagem, todas de fora, a maioria, as autopropelidas. Então, a gente vê que tem a gente não tem esse desenvolvimento, a gente precisa instigar, né? O Guilherme Megali perguntou aqui O João perguntou se está à venda, né? Isso, fala um pouquinho aí do modelo de negócio. E você falou que é meio uma proposta personalizada, né? Não tem um preço fixo, mas que para todo mundo te procurar, né? Mas se você puder falar um pouquinho do modelo de negócio, se vende o hardware e tem uma anuidade, como é que funciona isso aí? Tá certo. João, tá à venda e tá à venda já tem alguns anos. A gente começou a vender em 2019 e naquela época a gente pesava o boi pela lateral. Só que a gente estava vendo que muitas vezes dependia do vaqueiro para afinar a porteira e o gado distanciava. Hoje a gente migrou e aí esse novo modelo está à venda também, que é o por cima, que é resistente. Tem muita gente que entrou agora, né? Que pode não ter visto. É uma câmara resistente à água, portátil, você leva numa mochila, você posiciona ela no caminho natural do boi e a vantagem é que o animal não precisa de estar parado, tá? Esse é um diferencial do dono. Você posiciona no caminho natural, ele grava por movimento, o animal está passando, ele grava. Então, vai ser um prazer para a nossa equipe poder apresentar, conhecer as condições da sua fazenda, que é de acordo com o porte dela, que, né, precisamos também viabilizar. Para fazendas que são menores, bem menores, a gente está viabilizando através de cooperativas. Nós temos um parceiro Sicredi lá, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que está numa fase para que as agências tenham que fazendas pequenas possam alugar para usar um dia, né? Fazendo de 100, 200 cabeças. Fazendo de 500, 1.000 cabeças para cima, aí já compensa adquirir o equipamento e utilizar. E a nossa equipe, então, respondendo, está à venda, funciona, autonomia de 8 horas de duração de bateria, com um power bank desse que você carrega o seu lado, dá mais 9 horas, então, mais que o suficiente para pesar mais que um dia, tá certo? E aí, quem tiver interesse para saber a realidade para sua fazenda, a gente faz uma proposta customizada. Nossa equipe está aqui para atender com uma grande satisfação. É sempre bom essa interação, tá? E bem legal isso que você está falando, Pedro, porque às vezes aí pela cooperativa pode disseminar isso, né? Porque o técnico da cooperativa às vezes visita 2 fazendas por dia, né? E ele tendo esse equipamento, ele consegue atender um número muito maior, né? Às vezes o pequeno não teria acesso. Exatamente. Bem bacana. E assim, o cara que tem 100 cabeças, em 3 minutos ele filma todos os animais. Uhum. Sim, rapidamente. Dá para atender muito mais, né? Então, o técnico da cooperativa rodando ali, né, para essas fazendas menores, esse modelo que a gente está criando para quem tem 100, 200, 300 cabeças,
rapidamente ele volta. Quem tem mais cabeça, o recomendado é que tenha para que aumente a frequência de pesagem, né? Então, assim, vou acompanhar pelo menos meu rebanho inteiro uma vez por mês para tomar a correção de rumo. É um interessante. Às vezes você pesa 1.000 cabeças em um dia, com um baixíssimo esforço da sua equipe, né? Então, quem tem um número bom de cabeça, o ideal é até que tenha equipamento para poder aumentar a frequência de uso, assim. Bacana. E quem tiver dúvida, pessoal, vai perguntando aqui do lado. Eu vou explorar um lado aqui que eu acho que o Pedro já explicou bem a tecnologia, a trajetória deles. Mas assim, Pedro, a gente quando começa a empreender, né, tem um desafio muito grande. Eu, na trajetória que eu tive com a Sistec, primeiro passo, né, a gente tem que procurar complementariedade nos sócios, né, cara? Para Sim. a gente fundar e começar a construir algo. Eu vou até fazer as perguntas aqui, depois a gente volta nesse ponto. Pessoal, se você puder, faz a pergunta aqui pela caixinha que a gente não perde aqui. O Ramon perguntou aqui, ó, dá para usar esse modelo para fazer leitura de score de coxo em confinamento? Hoje não, Ramon. Hoje a gente está focando mais no animal mesmo, nos bovinos e suínos. A gente sabe que tem soluções interessantes também, lendo por drone, os scores de coxo de confinamento e tudo mais. Hoje a gente está mais focado no animal mesmo. Obrigado pela pergunta. Lá atrás a gente chegou até a olhar essa possibilidade, mas preferimos ficar focado aí na parte do animal mesmo, tá? E o Guilherme perguntou, né, se essa possibilidade de colocar num drone e passar por cima do confinamento. Se Certo. você... Guilherme, a gente tem em andamento uns testes com drone. É claro que é um drone, ele é um desses drones do dia a dia, né? Só que a gente precisa de um drone com um pouquinho mais de capacidade de voo e levar um pouquinho mais de peso, né? Então a gente está fazendo os testes justamente para isso. Só que não pode voar tão alto quanto um drone voa normalmente, porque a precisão da câmera 3D em si, tá? Então a gente está fazendo esse balanceamento, já estamos com alguns testes nessa área, sim. Mas assim, no próprio confinamento, tem clientes nossos de confinamento que cercam a água, ou que fazem como as balanças de passagem fazem também, né? Separar a água do coxo e posiciona a câmera lá, e como é portátil, posso deixar 4 horas numa baia, 4 horas em outra, o tempo que você quiser. Mas também tem confinamentos que pegam uma rua lateral e fazem posicionar a câmera e só jogam ele para a rua e voltam também. Então tem formas facilitadas para o confinamento acompanhar o peso de forma é, assertiva e tranquila, sem gerar estresse no animal, Guilherme. Você dá área de confinamento, Guilherme? O Guilherme, eu conheço ele. O Guilherme, eu atendo lá o laboratório dele em Pompéu, dele e do Lucas. Eles atendem lá, eles têm um laboratório de análise de alimentos para fazer, analisar a qualidade da silagem e também de concentrados, né? Legal. E do próprio. Não, e assim, Pedro, que eu fico só continuando, como que for, assim, que dica que você dá, né, para quem quer começar a empreender, né, cara? Quais os desafios que você enfrentou? Né? Eu acho que achar um problema real, eu acho que é um primeiro passo, né? É, Que você teve essa percepção. No nosso caso, foi a parte de ver consumo de ração de bezerra e a pesagem também, no caso aí por célula de carga, mas era um problema também para as bezerras em casinha, né? Mas além disso, né? Como que é o seu time? E como é que você formou esse time para dar esse início aí para começar a startup? tá. Bom, para começar uma startup, de fato, você tem que validar uma dor. Só que essa dor não é você achar que alguém tem uma dor, não. Conversa com muita gente para ver se essa é uma dor de fato, né? Então, o primeiro passo é valide uma dor. Não começa, tem uma ideia muito boa. Não começa pela solução, não. Começa pelo problema antes. Mapeie se esse problema é grande o suficiente também. Não adianta, tem um problema aqui. Quantas pessoas tem no mundo? 10 pessoas têm esse problema no mundo. Tá. Se você não vender, a gente sabe, né, que taxa de conversão, né, Guilherme? Geralmente você apresenta para vários para fechar em 10% das que você apresenta. Você tem 10 clientes só no mundo potenciais, se você fechar com um só, vai ser sustentável? Enfim. Então, primeiro é ver uma dor se o mercado é grande o suficiente.
tá? E, e aplicar sempre aquela metodologia de startup enxuta. Quem nunca leu e quer empreender, lê o livro chamado Startup Enxuta, que mostra como você vai validando ideias. Não adianta você construir um negócio por 3 anos para botar no mercado e saber se funciona ou não. Como você pode fazer pré-validações, como você pode fazer pré-validações e com isso ir dando o próximo passo, né? Não adianta às vezes construir por 3 anos algo que ninguém quer, ou quando a pessoa começa a usar, perceber que tem que ir por outro caminho. Então, essa é a dica que eu falo para quem quer começar. Valide a dor, vai assim, conversa com muita gente mesmo nessa área, tá? Quem tem a dor, e lê o livro Startup Enxuta. Então, essa foi a primeira parte. Aí você perguntou sobre como montar a equipe, né? Sim. Esse é um desafio incrível, puxado, grande para a nossa equipe de desenvolvedores. Temos zootecnistas da nossa equipe, até pecuaristas também, que ingressaram no time e tudo mais. Agora, você tem que ter caixa para montar a equipe. Então, esse caixa de onde que veio? Recurso próprio, fontes de fomento, investidor anjo, investimento, premiações e o principal de todo, dinheiro de cliente. Uma startup, ela foi feita para resolver uma dor e com isso ser remunerado. Claro que não é no primeiro dia, no primeiro ano, às vezes no segundo, terceiro que vai estar entrando essa receita de cliente. Mas esse tem que ser o objetivo principal de uma startup. Outra coisa, começou a desenvolver as etapas, criou um produto mínimo para ser comercializado, produto mínimo viável, não coloca de graça nos pilotos. Um negócio cemitério de startups se chama piloto grátis. Não dá um valor, você tem um custo. É claro que muitas vezes vai te custar mais colocar naquele cliente do que ele vai te pagar. Tudo bem, mas ele está validando que alguém está disposto a pagar e o investidor gosta de ver isso antes de investir. Tem gente disposto também, está pagando. Então, assim, foge o máximo que você puder de piloto gratuito. Que o primeiro que é gratuito, ninguém dá valor. Logo no começo, quando você começa a desenvolver, né, a pessoa que não está pagando, no primeiro quebra-mola, ela para de usar e não vai te dar o feedback. Mas, principalmente, você vai ter um custo alto e não vai ter retorno, não vai poder mostrar também para investidores. Então, evite fazer pilotos gratuitos. E aí, na medida que você vai tendo essas receitas, você vai contratando profissionais bons que vão te ajudando a crescer mais rápido ainda. Aí, Gustavo, não sei se eu puder argumentar a sua pergunta sobre o começo, o que recomenda, a validação da dor e de equipe. Não sei se você tinha alguma outra pergunta aí. Era isso mesmo. E assim, só comentando, né? A dor, né? A gente tem uma metodologia do Stephen Blank, que ele fala que você teria que fazer 100 entrevistas, né? Para ver se realmente aquela dor é efetiva. Você falou da equipe, né? Às vezes você vai ter que achar alguém para sonhar um sonho contigo. Eu falo que na ninguém ganhava nada. Todo mundo acreditou na proposta. Inicialmente você não tem dinheiro. Exatamente. Né? E hoje a gente tem órgãos de fomento, né? Se você tiver uma ideia boa, tem competições e órgãos de fomento para tentar você startar a sua ideia. Você teve da FAPES, né, no Espírito Santo. Eu tive lá na FAPESP, lá em São Paulo. E a gente pegou um período de pandemia, né, cara? Que foi muito difícil. Mais uma cacetada, ainda mais para quem está começando. E, pessoal, quando a gente está começando, igual, eu acho muito bacana, né? Conversando com o Pedro, inspira muito a gente, porque assim, ele está passando o vale da morte da startup, né? Porque agora que ele já está ganhando mercado, está começando a ter receita recorrente, mas o início é muito difícil, né, Pedro? Porque a gente sabe o que é amanhã. Então, o cara tem que ter uma resiliência emocional, a maturidade da parte emocional muito grande, né? Porque tem muito altos e baixos, né, Pedro? Eu acho que você deve ter passado muito altos e baixos entre um investidor e outro, né? Como é que foi isso? Não, com certeza. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, que é um livro sobre uma startup também. Ele fala que só existem 2 situações, sentimentos possíveis numa startup: terror e euforia. E muitas vezes você varia entre as duas no mesmo dia, assim, opa, uma notícia boa, fica eufórico, e tal. Então, assim, como você falou, tem momentos que parecem história de cinema, Guilherme. Lá atrás, o dinheiro estava acabando, 2017 para 2018, e a gente começou a falar, cara, vamos captar
investimento. O ideal é que você comece a captar investimento 12 meses antes do seu caixa acabar. Porque não é da noite para o dia que vai ter o dinheiro. Depois que você consegue alguém para indicar que quer, tem a fase de auditoria, que chama due diligence, tem não sei o quê, então demora. Até primeiro para alguém te selecionar, depois você apresenta para vários, depois para o dinheiro bater, que tem todo um processo rigoroso. E, cara, a gente já estava apresentando em São Paulo toda semana, nada de resposta de investidor, a gente não era conhecido nem nada. Aí eu lembro, 1º de fevereiro, cara, ia ter a folha para pagar daí a 4 dias e o caixa estava zerado, assim. Já tinha botado meus recursos próprios, do nosso sócio que tinha, já tinha acabado o dinheiro do fomento. E aí, como assim, cara, uma história de filme, vem o investidor anjo e coloca lá no último dia, assim, sabe? Às vezes você tem, mas já passamos por alguns apertos depois desse também. Então, tem que ter muita resiliência. E além da fase, vale muito citar quem já pegou da FINEP, a BDI, tem vários órgãos nesse sentido aí, tá? Então, outra vez, a gente estava indo para 2002, março de 2020, fevereiro de 2020, perdão. Rapaz, vamos começar a captar outra rodada de investimento. O que tem uma semana depois? Pandemia. As torneiras secaram. Então você ficou meses e meses sem ter investidor para conversar e tal. Opa, segura um pouco mais o caixa aqui, tenta vender mais um projeto aqui. Aí vem um cliente e bota dinheiro. Então, assim, você vai se virando para ir sobrevivendo mais um dia. Aí, infelizmente, no final de 2021 bateu outro investimento, o fundo Primatec, que nos permitiu toda essa evolução incrível e tudo mais. Então, assim, tem que dar saltos de fé, né? E ir vivendo dia a dia, porque realmente são emoções constantes de terror e euforia numa vida de startup. E às vezes eu brinco assim que o empreendedor ele é muito solitário, né, Pedro? Eu acho que normalmente, eu não sei como é que era o seu ambiente aí, a gente não tem muitas pessoas empreendendo ao redor nosso, né? E aquela dor é muito sua, né? Porque você que está pondo tudo em jogo, né? E não tem outro caminho, né? Se você não dá all-in, né, para entrar com tudo nisso aí, não ia acontecer, né? Então, assim, com certeza eu vejo muito isso, na hora que você está no momento difícil é só você e você não tem outro. Às vezes, como a gente ainda não conhece tantos empreendedores que passaram pela mesma coisa, você não tem nem com quem compartilhar aquela dor. Eu acho que é um pouco disso, né, Pedro? Rapaz, essa rede, no começo é mais difícil, né? Depois você vai participando de alguns programas, de alguns eventos, você acaba fazendo uma rede pelo mundo, que com certeza é bom compartilhar, porque cada um, às vezes, cara, eu passei dessa forma, evita isso. Participamos também da Endeavor, que ajudou bastante, dá vários insights, mas realmente é uma jornada que, por mais que você tenha, né, pessoas de confiança ao seu redor, sócios e tudo mais, né? No dia a dia realmente é um pouco solitário, mas e é importante você ter amigos também para trocar essas ideias também, para ver como que passaram, ver exemplos de resiliência. Tem amigos hoje de startups que estão muito bem, mas durante o tempo eles tiveram que ser motorista de aplicativo com todo respeito, uma profissão nobre. Mas imagine, de 6 da manhã às 6 da tarde, fazer a startup girar, de 6 da tarde à meia-noite, ia dirigir aplicativo para poder complementar uma renda e poder sobreviver por mais tempo. Então, assim, eu admiro muito as trajetórias, cada um tem o seu corre diferente, eu tenho, né? Cada um tem o seu corre para poder ir levando no sonho que você acredita, né? O nosso propósito é muito claro. É aumentar a produtividade e a lucratividade da produção animal, mantendo o bem-estar, contribuindo para alimentar a população crescente do mundo, que é o propósito do nosso cliente, do pecuarista, enquanto contribui para o meio ambiente. Então, assim, enquanto a gente vê que o pecuarista trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, para levar comida para a mesa, com esse objetivo super nobre, fala, cara, eu quero ajudar ele a fazer isso também. E é esse propósito que vai te dando gás para mesmo nos momentos de terror e não, vamos lá, vamos achar uma solução. Às vezes a solução não está muito clara, não. O que você faz? Valida uma nova hipótese. Valida uma nova hipótese. Conversa com mais um, pega uma mentoria, conversa com outro empreendedor, conversa com o pessoal da área, com outras pessoas da pecuária. E aí vai evoluindo e avançando cada vez mais. E é importante, né, Pedro, também que eu acho que é um desafio grande, desenhar um modelo de negócio, né? Como que eu vou vender essa solução, né? E esse também eu acho que foi algo assim que a gente sempre bateu muita cabeça. Falar assim, cara, como é que eu posso... Porque tem vários modelos de negócio, né? Só comentando para o pessoal aqui, você pode vender o hardware e depois vender peça para o cara ir substituindo.
Você pode alugar ele, né? Ele paga uma taxa mensal ou anual, né, para alugar. Você pode vender informação, gerar algum outro valor para ele, né? Então, assim, tem várias maneiras, né, de estar comercializando. E isso também é muito importante para quem for começar um negócio. Também sempre tentar pensar como que vai comercializar aquela informação, né, de uma maneira que o produtor perceba o valor. Ele não veja aquilo como despesa, né? Ele perceba aquilo ali como realmente algo que vale a pena pagar, porque realmente você está investindo e está tendo uma informação preciosa. Essa tecnologia, né, nem sempre é um caminho único e reto. Às vezes você começa com uma forma, aí vai evoluindo, aí muda, testa o mercado, aí muda. Mas o principal, toda tecnologia, ela foi feita para dar resultado. Se ela não for, se você investiu R$ 1, você tem que buscar ter de retorno R$ 2, R$ 3 com a tecnologia. É um investimento. A tecnologia não está lá para enfeitar a parede, para falar o seu inovador. Então, é uma preocupação sempre nossa. Como que a gente atua de forma prática na coleta automática de peso, mantendo o bem-estar, liberando a equipe para fazer outras atividades, mas principalmente gerando o principal indicador da pecuária, que é o peso, que normalmente é comparado 2 vezes. Como que a gente aumenta a frequência para que esse indicador permita o produtor tomar decisões mais rápidas e práticas que façam ele ganhar muito mais peso. Tem um estudo do professor Moacir Corsi, da Exalc de Piracicaba, que é um dos maiores nomes, né, autoridades da pecuária, onde ele acompanhou quem pesava 2 vezes por ano, em balanças tradicionais, e quem pesava 6 vezes por ano. Quem pesava 2 vezes tinha um GMD de 389 gramas. O animal ganhava, em média, por dia, 389 gramas, o ganho médio diário. Quem pesava 6 vezes por ano tinha um GMD de 719. É quase o dobro. Então, assim, pesar mais o gado vai fazer ele ganhar mais peso? Não. Mas conhecer o principal indicador da pecuária, que é o peso, com uma maior frequência, permite tomar melhores decisões, antecipar manejos que fazem o gado ganhar quase o dobro. Nesse estudo dele específico, o gado ganhou quase o dobro do peso. E é o que ele teve que ir para o curral ainda. A gente sabe o que acontece quando você bate gado no curral, né? Tem a perda de peso, todo o estresse e tudo mais. Então, imagine fazer isso a passo, fazer isso no confinamento, no campo, pegar esse indicador com mais frequência. Então, nesse estudo dele, o pecuarista, ele já tem a terra, ele já tem o gado, ele já tem a equipe. Às vezes, com alguns detalhes a mais, que é a pesagem com frequência, a antecipação de decisão de manejo, ele ganhou quase o dobro. Só que acontece o seguinte, cada grama que você ganha no GMD, né, eu estou aumentando em 10% o meu GMD. O seu lucro aumenta muito mais do que 10%. Porque os seus custos já estão alocados ali. Você já está com a terra envolvida. Você já está com a equipe envolvida. Você já está com o gado envolvido. Então, muitas vezes, a diferença de uma pecuária lucrativa para outra são tomadas de decisões corretas. E o principal de redução do peso, a gente quer contribuir para que o pecuarista possa tomar melhores decisões e, com isso, aumentar a sua produtividade e lucratividade, que a gente sabe quanto que ele trabalha. E outra coisa que a gente sempre leva também, Gustavo, para fora. Em todas as nossas viagens que a gente sempre faz questão, né, no Vale do Silício, Argentina, Dubai, tudo mais, quando faz apresentação também remota para a Europa e tudo mais, de falar como que o pecuarista brasileiro, porque teve uma época que disseminaram muitas fake news. Ah, o problema é o gado. Não é o gado, não é o pecuarista. O pecuarista brasileiro, ele preserva. Grande parte da floresta nativa do Brasil é preservada em fazendas. Ele tem que ter no mínimo 20% da fazenda preservada, e dependendo da região, até 80% tem que ser floresta nativa. Então, essa é uma mensagem também que eu faço questão de levar para todo lugar que eu vou, para quem não é da pecuária. Porque assim, é um trabalho muito nobre, como eu falei, trabalho de domingo a domingo. E não reconhece, só toma porrada de tudo quanto é lado. Então, também, o que eu puder fazer para ajudar a levar essa mensagem, pode contar comigo que eu vou estar junto. Não, isso é muito importante, Pedro. E eu acho que assim, o principal para mim fica dessa conversa nossa aqui hoje é medir para gerenciar. Se você não mede, você não gerencia. Então, eu acho que a sua solução ela permite medir e criar histórico, né? Criar histórico, criar informação, né? Né? Para você ver o que está sendo o seu em relação ao ideal, você cria parâmetro. Né? Isso. Você sai do achismo e cria parâmetro, e com parâmetros e dados a gente toma decisão
melhores. Cara, obrigado aí pelo papo. Eu acho que foi fantástico, prazer em conhecer. Obrigado pelo tempo aí que você disponibilizou para falar para a galera aí. Já convido todo mundo que está assistindo a gente a seguir aí a Olho do Dono para mais informações, para acompanhar. E agradecer muito ao Pedro e vou passar para ele aqui para ele dar as últimas palavras aí, dar uma mensagem final. E quem quiser aí depois pode mandar direct aí que a gente compartilha aí com ele e tira essas dúvidas aí, Pedrão. Obrigadão aí pela atenção, meu amigo. Boa noite aí. Gustavo, eu que agradeço ao seu convite, a toda a audiência que ficou até agora, os amigos que ficaram aqui. Obrigado ao Guilherme pelas palavras, Danila, a todos que perguntaram. O outro Guilherme perguntou se tem preço para consultoria. Hoje a gente tem um programa de representantes parceiros também, que por indicação pode acessar a comissão. Então, quem também for da área, que já atende fazenda, se você é pecuarista, entre em contato, vai ser um prazer apresentar a solução. Se você atende fazendas, entre em contato também para ver como que a gente pode atuar em parceria, né? Como a gente sabe que tem muita gente que está entrando e saindo. Quem está desde o começo vai ver pela terceira vez, mas quem entrou agora é uma câmara portátil, resistente à água, que funciona, com autonomia, que tem bateria interna, muito fácil de usar, tá? Sigam a gente lá, @Olho do Dono, e estamos à disposição, tá? Estamos à disposição da pecuária, estamos à disposição dos parceiros, e agradeço ao Gustavo pelo generoso convite, por estar aqui até agora também conduzindo, porque é sempre uma satisfação muito grande para a gente poder apresentar o que a gente desenvolveu com tanto carinho há mais de 8 anos. A gente vem desenvolvendo há mais de 8 anos para contribuir para o pecuarista. Muitíssimo obrigado e a gente segue à disposição. Beleza, então, moçada. Obrigado aí, Pedro, novamente. Obrigado a todo mundo que ficou aqui conosco. E, pessoal, em breve vai estar lá no Spotify, né, no nosso podcast lá, essa conversa. Quem não conseguiu ouvir aqui, vai ouvir depois. E, pessoal aí que estiver ouvindo depois no Spotify, só seguir a gente nas redes sociais aí, o Olho do Dono, para vocês terem mais informações, tá bom? Um abração aí todo mundo. Pedro, fiquem com Deus aí. Obrigado aí mais uma vez. Eu que Valeu. agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima.